Queridos irmãos, não é só para pastores ou teólogos. Deus não quer mediadores. Você é filho. Você é filho de Deus. Você tem um relacionamento pessoal com Deus. Você quer conhecer Deus. E você é filho dele. Você não é alguém que tem um babá, que tem alguém que tem que ficar intermediando entre você e Deus, não. Só no início da conversão que a gente mais precisa desses referenciais. Mas Deus está querendo te levar a conhecer a Ele. E Ele não deu imagem, Ele não deu nada digital, Ele não atende celular, Ele não aparece em vídeo, Ele não faz podcast, ele não é de rede social. Ele é Deus e Ele quer falar com você, mas Ele não quer falar meio explícito, porque Ele gosta de uma coisa chamada fé. A Bíblia e esperança. Esperança que se vê não é esperança. Então, assim, eu não sei por quê, porque é uma coisa meio difícil, né? Esse temperamento de Deus. Por que Ele quer ser tão difícil de escutar Ele? Sim. Mas se você praticar a leitura da Bíblia com fidelidade, falando, Deus, eu quero te conhecer, eu quero diferenciar entre a tua voz e os meus pensamentos, e os livros que eu li, e até os comentários dos livros de estudo, e até as ideias de outras pessoas. Eu quero conhecer a ti. Eu quero saber seu modo de pensamento, seu jeito de pensar, até sobre medidas, até sobre genealogias, até sobre algum versículo perdido no meio da genealogia. Sabe, gente, assim, nós precisamos entender o seguinte: a sua vida nem todo dia é inspirativa. Os melhores homens de Deus, os maiores missionários, passam muitos dias comuns, igual todo mundo. Não acontece nada de interessante. Sabe por que é isso? Porque Deus quer ressaltar nos dias não interessantes o dia que Ele visita. Então, na leitura da Bíblia tem muita coisa que você não entende. Por quê? Para chamar a sua atenção para a coisa que você entende. Você vai ver no meio das genealogias a oração de Jabes. Você vai falar, fulano é filho de fulano, fulano é filho de fulano, fulano é filho de fulano. Não. E Jabes orou e falou com Deus. Um versículo só. Mas como é rico. E as partes que você não entendeu ressaltam a parte que você entendeu. Entendeu? Então, tudo na Bíblia é importante. Agora, havia uma revelação que foi dada, e detalhe, quem interpretou aquele sonho foi um filho de Deus. Não só interpretou, mas ele foi colocado para viabilizar aquele clamor que a terra... Imagina, eu não tenho ideia, mas eram milhares de pessoas. Milhares de famílias. E o Egito foi feito diferente porque tinha um filho de Deus naquele lugar. Trabalhando. Trabalhando. Ele não estava dando culto. Não. Ele não era líder de louvor. Mas só assim para ilustrar, e o que a gente está falando aqui é chocante, e eu quero que você entenda o choque, ok? Você está me dizendo que, assim como a ministra de louvor no domingo lá está adorando ao Senhor, uma mulher manicure durante a semana está adorando ao Senhor. Sim. Você está me dizendo que, assim como eu pregando lá no domingo, com a Bíblia aberta, pode ter um cara com um computador aberto, com uma planilha, e nós vamos chegar diante do Senhor, e nós dois estávamos adorando ao Senhor, se o coração dele, e esse aqui também da pregação, É isso mesmo. compreenderam a sacralidade, a santidade do que é a vida diante do Senhor. Exatamente. E não sou eu que estou dizendo isso. Porque pode falar, Marcelo inventou uma teoria legal. Marcelo, o que é isso, Marcelo? Deus tem colocado irmãos e irmãs no mundo inteiro falando sobre isso. E aí, o que eu entendo é que Deus está restaurando todas as coisas. Ele vai vir quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Então, qual é o nosso papel hoje? O nosso papel hoje é viver como Jesus tivesse voltado. Viver já no reino de Deus, porque Ele já revelou para nós o reino. Então, eu vivo com a mentalidade do Éden ou da Nova Jerusalém. Para quê? Para anunciar. Então a pessoa vai chegar para mim e falar assim: por que você trabalha tanto quando o patrão não tá olhando? Ele não tá. Ele nem vai saber o que você fez, entendeu? O seu salário vai ficar igual. Por que você tá fazendo tanto? Vai mais devagar. Vai dar igual o seu salário, não é? Você nem é comissionado. Por que você faz com tanto zelo, com tanto... Aí você fala assim, cara, por que eu não sirvo esse patrão? Eu sirvo um reino. Porque essa é a minha natureza. Porque isso aqui vai chegar para pessoas. E a gente ama essas pessoas e tal. E aí a pessoa vai começar a ficar intrigada. Cara,
você anda em qual lei? Você se baseia em qual cultura? E aí você tem uma janela, sim, de chegar no ponto agora de falar, de evangelizar. Mas tem, assim, uma preparação. Porque, cara, a verdade é que tem muita gente, e perdão, gente, muita gente ouvindo a gente aqui, que se você falar de Jesus para alguém, a pessoa vai falar, eu não quero ser o trabalhador mais irresponsável aqui na nossa empresa. Você é o cara que chega atrasado, que enrola, que vai pro banheiro e fica 40 minutos lá, eu sei que você tá lá no seu celular e tal. Você rouba a empresa, né? E seu trabalho é mal feito, o seu aqui é o pior. Cara, nós não temos moral. Não. Refletindo um pouco mais, eu acredito que algo que afetou a sociedade, nós somos uma amostra da sociedade enquanto igreja local, é que a questão de fé foi jogada para o privado, para o particular. Estando ela no particular, no privado, algumas pessoas têm entendido que ela está sob o seu domínio. E aí você vive a experiência da fé segundo os seus critérios, os seus padrões. E o evangelho é totalmente o contrário. Deus revelou como que deve ser vivido a experiência da fé, a experiência comunitária. Então, um dos problemas que eu entendo é esse também. Nós temos várias situações em que as pessoas estão procurando viver o evangelho segundo o próprio evangelho, por consequência de, olha, religião é coisa privada, é coisa particular sua. Então tem muita gente entendendo. Eu logo busco que Deus é minha, do jeito que eu quiser. Isso. Logo que é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Só que a realidade, ela se impõe. E a gente lida com muitas consequências desse viver a fé do jeito que eu quero e não entendendo que há uma enormidade de imperativos no Novo Testamento do amar, do orar, do jejuar, do ler as escrituras, do examinar as escrituras, né, da vida comunitária, do perdão. Então não tem como eu viver a experiência do evangelho de maneira particular, privada. Bom isso. É aquilo que Pedro vai dizer, né? Não é de particular interpretação. Não. A revelação precisa ser vivida de acordo com o que ela foi dada. E é interessante porque o natural sempre explica muito, né? É como se a gente dissesse assim, né? Não, eu vou comer do jeito que eu quiser. Ué, eu decido, não, que... Quem disse que tem que comer isso, aquilo? É minha vida privada. Então eu vou comer aqui o açúcar, o doce com refrigerante e energético todos os dias e tal, porque eu tenho liberdade, eu faço o que eu quiser. E é isso. Aí vai passar um tempo, né? A natureza da forma que Deus criou tudo vai dizer, então, mas tá errado. Aí a conta né? chegou. E aí a conta chega disso. E aí a vida espiritual é a mesma coisa, né? Ah, não, é que pra mim, Jesus... né, na minha opinião e tal, e beleza, mas as consequências da vida vivida do jeito que você quiser, elas chegam também, né? Elas chegam e nós também. estamos assistindo isso, né? Com muita frequência, né? E às vezes até nos deixa assustado de certo modo. Sim. Porque além dessa questão de trazer a revelação pro privado, e aí, de uma certa forma, adulterar a revelação para ser vivido, aí também começa a explicar a realidade e explicar a revelação, melhor dizendo, pela realidade, não o contrário. Então, as circunstâncias, as pessoas têm tentado explicar o evangelho a partir da realidade. E ao contrário, é a realidade que explica. A revelação. A revelação que explica a realidade, que explica a vida que elas têm vivido. E eu acho lindo que Jesus diz o seguinte, que nós sendo falhos, nós sabemos dar as boas dádivas aos nossos filhos. Imagina o nosso pai que está no céu. Então, cara, se eu, que sou um homem falho, eu não comparo os meus filhos, você imagina o coração de Deus. A Laila, ela consegue gerar um prazer no meu coração, mesmo não andando, mesmo não falando, mesmo não falando, pai, tirei a melhor nota da escola, simplesmente porque ela é minha filha. Ela existe, ela tá ali, cara. Ela foi sonhada, ela foi desejada. E o meu garoto Éden é a mesma coisa. Eu não vou amar mais ele porque ele é mais esperto ou mais inteligente ou vai realizar os meus sonhos, né, como pai. Porque a gente tem disso também. Nossos filhos, a gente quer projetar, a gente tem aquele sonho de ser pai, de viver algumas coisas com os nossos filhos. Então, algumas vezes, quando eu conto essas histórias entre eles dois, eu percebo Deus quebrando a comparação na vida das pessoas. E eu tive uma experiência, não sei se eu contei isso,
no outro podcast, mas vou contar de novo, que eu conto aí quando Deus quebrou essa cadeia de comparação dentro de mim, porque eu tava muito chateado, porque a minha música não tinha ido, não tinha acontecido. Eu tava pensando assim, cara, eu acho que eu vou abandonar esse ministério. Senhor, eu gastei muito dinheiro, eu fiz tanta coisa nessa música, a música não foi. E eu tive uma experiência dando banho na Laila. Eu tava dando banho na Laila e eu tava bem arrumado, porque eu tinha que sair para uma reunião. E naquela hora que eu tava dando banho nela, eu tinha trocado fralda dela naquele dia, eu tinha levado ela no banheiro para fazer as necessidades. E ali eu tava dando banho nela, era um dia de quarta. As quartas-feiras eu chamo as quartas extraordinárias, porque é o dia da folga da cuidadora da Laila, da Amelinha. Inclusive, um beijão para você, Amélia. Sem você eu não poderia estar aqui, né? E a folga dela. Então, naquele dia, eu sou ainda mais presente na vida da Laila. E a Laila me dá um chute, cara, na mangueirinha do chuveiro. E o chuveiro começa a me molhar inteiro. E eu começo a gritar de raiva. Não, agora eu sou um artista internacionalmente desconhecido e molhado. E atrasado pra minha reunião. E a minha filha começa a rir, cara. Ela começa a rir, assim. Quem conhece ela sabe que ela é muito sensível ao espírito. E eu falei, você tá rindo do pai, filha? Daqui a pouco a gente teve que começar a brincar junto. Mas o interessante, Douglas, é que a presença de Deus chegou no banheiro. E eu falei assim, por que você tá aqui agora? Porque eu tô murmurando, eu tô me sentindo horrível. Eu tô achando que meu ministério tá falido. E o Senhor falou assim, eu vim aqui te dar parabéns. Eu falei, mas por quê? Porque você está cuidando muito bem desse presente que eu te dei, que é a sua filha. Então, parabéns, filha. Eu tô orgulhoso de você. Tô muito orgulhoso de você. E eu comecei a sentir a presença de Deus ali naquele banheiro. Naquele dia eu entendi, cara, o prazer que o Pai sente por nós. Cara, a nossa performance, o tamanho do nosso ministério, a relevância das coisas que a gente faz, isso não chama a atenção de Deus. Mas a nossa fidelidade em cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Naquele dia, cara, eu parei com essa coisa de me comparar com os outros, porque eu percebi a grandeza daquilo que eu estava fazendo. Deus veio naquele banheiro, encheu aquele banheiro da presença dele e disse assim, esse é o teu chamado. E eu tô feliz com isso. Parabéns, filho. Isso é demais, cara. Eu recebi um convite para ir para fora, participar de um camp de composição. E cara, meus pastores me liberaram para ir, arrumamos agenda, tudo mais, e deu certo. E aí foi passando uns meses, foi chegando a data da viagem. E eu viajei antes disso com a minha família, meu sogro e minha sogra. Nessa viagem com eles, de descanso assim, eu comecei a ter sintomas de gripe. E aí, voltamos dessa viagem, eu fui numa farmácia, eu viajaria no dia seguinte, e era aquela fase que você fazia o teste do Covid para apresentar no embarque. E eu fui numa farmácia, fiz um teste do Covid, porque eu pensei, cara, se eu tiver, eu já nem viajo amanhã, nem vou para São Paulo. Já fico para cá. Fiz o teste, deu negativo, beleza. No dia seguinte fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, fiz o teste para apresentar no embarque. Quando eu vou para pegar o teste, a moça fala, olha, espera um pouquinho, que a gente precisa falar com você. Eu fico ali, de repente ela sai de dentro e me dá um resultado. Ela diz, olha, a gente fez aqui o seu teste do Covid e deu que você tá com Covid. Deu positivo. Eu preciso que você espere que agora assine um termo. Eu expliquei pra ela, falei que um dia antes eu tinha feito o teste e perguntei se eu poderia fazer mais um outro. Porque eu falei, moça, se eu não tivesse esse primeiro, beleza. Mas eu preciso pelo menos saber de fato o que tá rolando. Fui em outro laboratório, fiz mais 2 exames lá. Fiz aquele que era pelo nariz e mais um outro, acho que da garganta, sei lá. Cara, deu à tarde, saiu o resultado, faltava umas 3 horas pra embarcar. Aí fui lá pegar o resultado, o cara me dá o resultado e diz, negativo. Tá negativo pra Covid.
Falei, pô, então beleza, deve ter sido um falso positivo de manhã. Só que esse negativo era de um dos exames, o outro ainda tava para sair. Bom, para resumir a história, quando sai o resultado do último, vem uma outra moça lá de dentro do laboratório e fala, ó, realmente, a gente reviu seus resultados, avaliamos mais de uma vez, e você realmente tá positivo pro Covid. Então, a partir de agora, a gente já avisou a sua companhia aérea, você tá impedido de viajar. Você avisou direto? Direto, mano. Daí, tipo, já era. E aí, cara, peguei os exames, liguei pra minha esposa, falei, ó, tô voltando pra casa, vou ver como que eu vou fazer aqui e tal. E aí peguei um ônibus, eu sei que no dia seguinte, assim, umas 6 da manhã, eu tava chegando em casa. E aí, cara, eu sentei na sala, assim, eu falei, caraca, Deus, tipo, pô, que banho de água fria, né? E eu ia pra uma cidade muito legal nos Estados Unidos, que é Nashville. Que é uma da música, do mano, country. É a parada, assim. E eu tinha vendido um violão pra pegar uma grana e comprar um violão lá que eu sempre quis ter. Essa parada de músico, né? Mano. Os brinquedos de música. E aí, Douglas, mano, beleza. Deu o primeiro dia, deu o segundo dia. E eu comecei a ficar mal. Tipo, emocionalmente, assim. Comecei a entrar numa crise. E eu lembro que todas as manhãs, umas 5 e pouco da manhã, eu ia pra sala e orava, buscava o Senhor, ficava lá, mas eu não via nada do Senhor. Eu não sei se você teve estações assim, onde parece que Deus, sabe? Sim. Ele tá ali. Parece que o céu tá de bronze. Mano. Ou tipo assim, ele tá ali, mas ele não vai falar nada. Ele tá deixando você no seu tempo. E dia após dia... E aí eu lembro que num desses dias, assim, um dia a minha esposa chega em mim, ela vê que eu tô meio transtornado, e ela fala, cara, e aí? Tipo, sai dessa, qual que vai ser? E eu lembro que eu virei pra ela, eu falei assim, amor, mas se o Senhor pelo menos falasse comigo, porque a impressão que eu tenho é que do nada eu caí num abismo, assim. E no dia seguinte eu fui pra sala de novo, e eu tava ali amando o Senhor. E de repente o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor começou a apontar áreas muito específicas da minha vida. Aonde eu comecei a perceber que eu tava abraçando essa ideia de que eu era as coisas que eu fazia. Assim como os discípulos, eu tava indo pra dopamina, sabe? Eu tava entorpecido. E o Senhor começou a ser muito categórico comigo. Ele disse, olha, eu toquei na sua saúde. Eu tô tocando nas suas finanças. Eu tô tocando nos seus filhos. Ele disse, até o violão que você tinha, eu tô tocando e tirando de você. Para que você aprenda a fazer um caminho de volta. E realmente parar de se apoiar em outras coisas. Em outras palavras, é o que você disse. É o Senhor me lembrando da minha miséria e dizendo, olha só, celebre que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso tem que ser suficiente. É o lugar mais alto que existe.